Eu acho que o sorteio foi muito bom pra gente. Muito bom pra gente. Eu gosto também. Aí, Tinha times aí, piores para enfrentar. que ainda que a gente pudesse enfrentar times piores, mas também pudesse enfrentar times mais fracos, mas eu estou olhando muito para o caminho de tabela, né? Seria muito pior estar no lado ali de Cruzeiro, Atlético Mineiro e Corinthians, na minha opinião. A gente tem o Botafogo, inclusive, é um time que casa com a nossa maneira de jogar, né? De todos os adversários difíceis, né? Para mim seria o melhor. Eu queria muito fugir de Cruzeiro e Atlético. Esses eram os principais que eu queria fugir. E ficaram lá do outro lado da chave. Então, acho que a gente, já vislumbrando aqui, a gente está numa boa, num bom lado da chave, contra um adversário totalmente factível. A gente viu o jogo agora, Bahia e Fluminense, ainda que o Fluminense não tenha jogado com seus titulares, né? Mas o Fluminense é um Fluminense muito enfraquecido desde a saída do Ares, e que sofre bastante, né, com a maneira de jogar do Bahia, por exemplo. Não acho que a gente vai fazer uma outra partida com tantas falhas individuais, com quantos erros bobos como a gente fez no último encontro agora de sábado. Pois é. Rapaz, eu gostei do sorteio por uma questão muito simples, assim. A gente está de um lado da chave em que a gente tem dois times que estão na Libertadores, né? Ou, desculpa, que estão em competições continentais. Botafogo, né, e Fluminense. Então, isso me agrada. Isso me agrada, né? Porque eu não sei qual é o peso que o Fluminense dá hoje para a Sul-Americana. Talvez dê um peso grande, né? E o Botafogo dá um peso muito grande para a Libertadores. Então, isso me agrada porque a gente está fora dessas duas competições e a Copa do Brasil pode ser uma prioridade para a gente. Velho, e acima de tudo, assim, tudo pode acontecer, né, entre Bahia e Fluminense, mas acho que o nosso lado da chave está mais factível do que o lado esquerdo. Eu acho que o lado esquerdo tem mais sorte. Com Cruzeiro, Galo e Corinthians, né, acho que o Atlético Paranaense não passa do Corinthians, tá? Não passa. Meu palpite aí de semifinal, inclusive, já posso até adiantar. Meu palpite de semifinal é Cruzeiro, Corinthians, Botafogo e Bahia. Acho que são os 4 times que vão passar aí para semifinais da Copa do Brasil, né? E aí, velho, tudo pode acontecer. É o ano mais factível dos últimos, sei lá, 30 anos do Bahia chegando na semifinal de Copa do Brasil. Não estou aqui de maneira nenhuma, né? Obviamente, desrespeitando o Fluminense. Acho que é um time que tem qualidade. A gente empatou com o time dos caras mexido, né, no final de semana. Isso é algo que a gente precisa levar em consideração. Mas é um time que está em outra competição, por exemplo. Eles, por exemplo, pouparam o brasileiro para jogar a Sul-Americana, o que mostra que eles estão focando também na Sul-Americana em certo grau. E isso pode, de alguma maneira, nos favorecer, né, nesse confronto. O Bahia está com uma competição de Copa do Brasil com mais peso para a gente do que talvez para o Fluminense. Pelo menos é a minha percepção de quem está, obviamente, fora, né? Eu não estou no Rio, eu não estou vendo como é que está a movimentação lá, mas uma coisa é certa, Luiz Teres, se o Bahia quiser chegar na final da Copa do Brasil inédito, o Bahia tem que ser campeão carioca. Por aí. Apenas lembrando, né, os jogos devem acontecer 27 de agosto, nas semanas, né, de 27 de agosto e 11 de setembro. A gente ainda vai ter o sorteio de mando desses jogos. A gente vai aguardar o sorteio de mando desses jogos ainda. E depois a CBF deve dar, né, a tabela específica, que a Copa do Brasil ela tem ali de janelas a terça-feira, a quarta-feira e a quinta-feira, né, dessas 2 semanas de 27 de agosto e de 11 de setembro. Então a gente vai aguardar que dia vai ser colocado o confronto entre Bahia e Fluminense, mas em termos de análise eu estou totalmente contigo, velho. E lembrando que o Fluminense também convive com problemas de lesão de alguns dos seus principais jogadores, sobretudo na defesa nesse momento. Tem muito jogador com idade, vou colocar assim, estourada, né? Idade alta. Idade estourada é equívoco meu. Com idade alta, o que demanda também estar sempre em forma, ter tempo de descanso, né? Não poder utilizar uma mesma intensidade uma partida inteira. Todos são coisas que fazem, por exemplo, o Fluminense, mesmo com um time muito qualificado
tecnicamente, muitos jogadores tecnicamente muito bons, mas que sofre no conjunto, que sofre ao longo de uma partida de 100 minutos, né? E que sofre, sobretudo, ao longo de um campeonato de maior prazo. Então, acho que a gente tem, ainda que a Copa do Brasil seja um campeonato de curto prazo, né? De 2 partidas, mas esse conjunto apontado por você, Fefo, deles estarem disputando outra competição nesse momento, né? E os jogos vão ser já agora, né? Em menos de um mês. Isso pode pesar muito ao nosso favor, ainda que também soframos com os mesmos problemas, tanto das lesões quanto das competições disputadas concomitantemente. Mas aí eu enxergo que a gente tem um elenco mais homogêneo, um elenco mais jovem e talvez mais capaz de superar, de fato, o Fluminense. Eu colocaria a gente com um ligeiro favoritismo dentro do confronto. Ainda que crave aqui que não vai ser fácil. Tá aí, galera. Então tá tudo agora confirmado, mais do que confirmado, né? Chaveamento confirmado, confrontos e mandos confirmados e as datas ali em cima. Datas de ida: 26, 27 ou 28 de agosto, terça, quarta ou quinta. Volta prevista 9, 10 ou 11 de setembro, tá? Terça, quarta ou quinta. Times que estão em cima, que é o caso do Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Vasco e Bahia, mandam a ida nos seus mandos, né? Desculpa a redundância, né? Fazem a ida, o jogo de ida nos seus mandos. E, claro, por consequência, definem a classificação fora de casa, né, no jogo de volta. Velho, não foi 9, 10 o melhor do sorteio. Eu só ia largar aqui 9, 10 ou 11 de setembro com Info Bahia no Rio de Janeiro. No Maracanã, com certeza. No Maracanã. Estarei lá. Meu amigo, eu fui contra o Flamengo ano passado, depois de tomar 1-0 na Fonte Nova. Você acha que eu não ia pra um jogo desse? Independente do que acontecer na Fonte Nova, eu estarei lá de novo, velho. Estarei lá de novo. Sem dúvida nenhuma. Aconteça o que acontecer, estaremos no Maracanã. Estaremos no Maracanã. O sorteio do Mano foi um balde de água gelada pra gente. Não sei se foi um balde de água gelada pra gente, não, Yuri. Assim, eu preferia definir em casa. Mas não vejo bicho também com definir o jogo fora de casa, não, velho. Né? Você tem que fazer um jogo competente dentro dos seus domínios e depois segurar o jogo fora de casa, velho. Né? Agora, claro, o que me deixa um pouco apreensivo é que o Bahia é um time que não tem sido no momento decisivo, não no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro a gente fez bons jogos fora de casa, né? Ganhamos do Palmeiras, ganhamos do Bragantino, fizemos jogos competitivos aí com vários adversários, né? Então a gente tem até um bom aproveitamento. Acho que o Bahia é o 7º ou é o 8º colocado, né, na tabela dos times dos melhores visitantes do campeonato. Mas eu acho que nos momentos decisivos, sempre que o precisou definir, por exemplo, o Campeonato Baiano, a gente tomou pressão no Barradão do Vitória na final do Baiano. Empatamos o jogo, fomos campeões, mas tomamos pressão. Sentimos o jogo. Atlético Nacional, na Colômbia, sentimos o jogo. Internacional no Beira-Rio, pela classificação, sentimos o jogo. Então, nos momentos decisivos, acho que o único jogo de fato de mais pressão que o Bahia não sentiu esse ano foi contra o Nacional do Uruguai, que de fato foi uma pressão muito grande, uma atmosfera completamente diferente do que a gente já havia enfrentado, e nós vencemos o jogo fora de casa por 1-0. Tirando isso, o Bahia sentiu na maioria dos jogos fora de casa. Então, sinto sim um pouco de apreensão, mas ducha de água fria, né, um banho de água gelada, acho que é um pouco exagerado, né, dentro desse cenário. Luiz Teles. É isso, velho. Não acho que tá longe de ser ducha de água fria. Seria melhor, poder decidir em casa sempre é melhor, velho. Mas confronto, 2 jogos, né? E outra coisa, acho que a gente vai se acostumar ao Bahia cada vez mais fazer jogos decisivos de mata-mata, certo? As 2 configurações. A gente tem que aprender a jogar melhor mata-mata. Historicamente, nós temos o espírito do estádio, de um estádio baiano, é diferente de um espírito de um estádio gaúcho, de um estádio mineiro, numa competição de mata-mata. Isso a gente não é uma questão de reconhecer, mas é uma questão de conseguir vislumbrar, ver essa diferença, né? O gaúcho, o mineiro, né? Eles têm o costume, fazem eles saber como é que se comporta, como o estádio se comporta, qual o clima de um estádio,
num jogo de mata-mata. Não é só a situação do cantar, de torcer, de não vaiar, etc. Tem um clima ali de confiança, né? Tem uma coisa de confiança que é diferente, velho. Que é diferente. Quem já esteve no estádio de mata-mata, fora de Salvador, num desses lugares, e vê que é uma atmosfera diferente. Por exemplo, eu estive num jogo do Corinthians, num jogo de mata-mata. É uma atmosfera diferente, velho. Não há desconfiança ali. É uma coisa, é muito é difícil. Eu acho que isso, na verdade, é um costume. Na minha opinião, isso é um costume, é uma coisa de cultura que vai, a partir do momento que você vai ganhando, que você vai competindo mais, vai saindo. E é ótimo que a gente vai ter mais uma oportunidade de ir tirando esse tipo de coisa da nossa frente. Nós temos um excelente desenho de tabela, né? Para chegar à final da Copa do Brasil. Um excelente desenho de tabela. Só tem uma coisa que me preocupa, Lula, é que os jogos da volta, né, são 9, 10 ou 11 de setembro. E aí tem uma questão. 3 e 7 de setembro são data FIFA e estão marcadas as finais da Copa do Nordeste. Final da Copa, então, né? Vi postando agora aqui. Em o Bahia avançando para uma final de Copa do Nordeste, a gente pode ter uma semana com final de Copa do Nordeste e jogo de volta de decisão de quarta e final da Copa do Brasil na mesma semana. Ou melhor, no mesmo intervalo de tempo ali, no intervalo de 7 dias, ou de uma semana, ou de 10 dias, enfim. Depende muito também de quando é que vai ser a volta, né? Se vai ser 9, 10 ou 11. Mas, por exemplo, se o Bahia for para a final, o Bahia joga dia 7. Portanto, o Bahia não poderia jogar dia 9 ou dia 10. Quer dizer, dia 10 até poderia, mas aí teria que fazer um jogo político também para que o Bahia jogue no dia 11. Né? Porque aí a gente teria uma distância maior entre a final da Copa do Nordeste do dia 7, né? Um eventual final que a gente pode chegar, e a gente acredita que pode chegar, com esse jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, que pode ser 9, 10 ou 11. Então é algo que a gente precisa ficar atento. Né? O Bahia jogando dia 7, não pode jogar dia 9, poderia jogar dia 10, mas seria desgastante, e o ideal seria jogar dia 11. Então também precisa existir um trabalho político grande, né, para que a gente jogue na data que a gente quer jogar. Hugo Santana, nosso queridíssimo amigo, ele acabou de publicar no Twitter aqui uma premonição, né, uma resenha. Em 59, o Bahia foi campeão brasileiro eliminando o Vasco na semifinal. Em 88, o Bahia foi campeão brasileiro eliminando o Fluminense na semifinal. Quem será o carioca que nós eliminaremos na semifinal desse ano? Porque é certo que vai ser um carioca. Será que vai ser Vasco ou Botafogo na semifinal para a gente tentar ser campeão brasileiro, tricampeão, né, nacional? E aí? Enfim. Agora sim, eu tenho uma crítica para fazer, né? Uma bronca para dar. Velho, não é possível que seu Carlos Eduardo Santoro e o Grupo City vejam esse chaveamento aí e não cheguem agora e tirem aqui alguns milhões do bolso para trazer as peças que precisa. Não é possível. É um chaveamento acessível. Gente, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Claro que a gente está aqui na resenha, está brincando, está fazendo aqui as gastações em relação ao nosso histórico de eliminar cariocas em semifinal quando o Bahia é campeão. É uma resenha, claro, uma resenha muito grande. Mas falando sério, de maneira equilibrada, sem agonia, sem clubismo, só na razão, é um chaveamento plausível do Bahia chegando na final. É possível. É possível. O Bahia ainda não pegou o Vasco, né, no ano. O Bahia ganhou do Botafogo e empatou com o Fluminense na temporada. Né? E quase ganhamos o jogo do Fluminense. Né? Assim, foi um jogo aberto. Né? Eu até vi uma manchete na Sport TV que dizia que nenhum dos dois times merecia perder aquele jogo. Por muito pouco, no final, a Jean Lucas não vira o jogo de volta. Então, assim, tem jogo contra o Fluminense, tem jogo contra o Botafogo e tem jogo contra o Vasco. Né? A gente tem e está de um lado acessível e tem tudo para poder chegar numa semifinal inédita e, quem sabe, numa final. Então, não é possível que a diretoria de futebol do Bahia, olhando esse chaveamento aí, olhando essas possibilidades aí de confronto, não tirem a zorra do escorpião do bolso, né? Façam algumas movimentações, 2 ou 3 movimentações do mercado, né? Espero, e aí vou fazer aqui uma torcida diferente. Espero, Luiz Teles, que eles talvez eles estivessem esperando esse sorteio para ver o que é que ia cair, né? Para ver como é que ia ser o chaveamento. Meu amigo, me veio isso também, viu? Talvez não tivesse um chaveamento mais acessível do que esse. Talvez, como eu disse, são os 8 melhores times da Copa do Brasil. Não tem confronto moleza. Não tem confronto moleza. Mas dentro desse cenário dos 8 que estão aí apresentados, né, a gente não tinha, talvez, né, talvez o Atlético Paranaense pro lado de cá
mas não tinha talvez uma tabela, um chaveamento mais acessível do que esse. Até perguntaram aqui para mim no chat, né? Nosso amigo aqui, o Diogo Carvalho, perguntou: Leiro, uma dúvida, o chaveamento será esse até o final ou novo sorteio? Esse até o final, é isso aí. Se o Cruzeiro avançar, quem avançar de Cruzeiro Atlético passa para cima para enfrentar o vencedor de Corinthians Atlético Paranaense. O vencedor de Vasco e Botafogo passa para cima para enfrentar o vencedor de Fluminense e Bahia. É exatamente isso até o final. O que vai ter até a final são sorteios de mando. Até a final tem um sorteio de mando de campo. Né? Por exemplo, o mando de campo entre Bahia e Fluminense ainda não foi definido. De nenhum confronto, na verdade, né? Ainda não saiu o sorteio. Então, terão os sorteios de mando ainda. Acontecerão sorteios de mando. Mas o chaveamento é esse. Não existirá nenhuma alteração. É isso aí. Quarta de final estabelecidas e o chaveamento é esse. Não vai ter um novo sorteio. Então, alô, Carlos Eduardo Santoro, diretor de futebol do Bahia. Alô, Grupo City. Alô, qualquer um, né, que se responsabilize aí por contratações. Alô, CEO Raul Aguirre. Eu sei que você não é... foda. Eu sei que você não é o cara das contratações, mas você é o cara do dinheiro, irmão. Né? Você é o cara que é o CEO da zorra toda, você é o cara que, querendo ou não, tem uma visão macro do processo. Libera a zorra da grana, meu irmão. Abre um pouco o bolso. O Bahia tem uma oportunidade grande de chegar na semifinal inédita de Copa do Brasil. O Bahia tem uma oportunidade grande de chegar na semifinal de Copa do Brasil. Reforço. Não estou dizendo que o Fluminense é moleza, não estou dizendo que a Copa do Brasil é fácil. Não é. Mas é um confronto acessível, sim, pra gente. Nós conseguimos bater testa com o Fluminense. Luiz Teles e Fefo Noronha, enfim, quem quiser complementar, fique à vontade. É isso, bicho. Renato, a gente sabe que é um técnico copeiro, a gente viu isso daí no Mundial, o Fluminense, o time brasileiro, né? Um time com menos bala na agulha ali, com menos dinheiro, né? Obviamente que fez suas contratações para o Mundial, mas nada muito pontual, Soteldo que chegou ali, mas chegou machucado, mas enfim, o time do Fluminense teve uma participação nesse Mundial que realmente foi de encher os olhos, né? Porque, como eu falei, um time que não tinha o investimento que os outros times tinham, né? Como Flamengo, Palmeiras e Botafogo, e conseguiu chegar longe, né? De fato, o Renato Gaúcho é um cara copeiro, né? Um cara que a gente sabe que tem esse espírito de Copa no seu currículo, mas eu acho que diante do time do Fluminense a gente consegue sim, né, levar melhor. Obviamente que no campo a história é outra, mas dá uma esperança sim, né? E essa esperança consegue aumentar se o Bahia nos presentear com a contratação de um goleiro, pelo menos um atacante, né, nessas próximas semanas aí para esse jogo da Copa do Brasil, porque a gente realmente precisa.